Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. O mundo espiritual é real. Por diversas vezes, ao nosso redor, batalhas estão acontecendo e nós não estamos enxergando. Talvez você esteja vivendo algo hoje que você mesmo não sabe explicar o porquê. Ou talvez você tenha vivido a vida toda em situações que não têm explicação. Nada dá certo, nada acontece. Ou você é a pessoa que está sempre frustrada, se limita em reclamar e olhar para coisas que não se realizaram. Fadiga, ansiedade, estresse, tentações, medo, desespero, mentiras, sensações de vingança podem soar familiar para você. Estes são alguns dos esquemas favoritos do diabo para minar a sua fé em Deus. Ele quer que acreditemos que estamos presos, que a nossa situação é desesperadora. Se não tomar cuidado, esses enganos podem te colocar em uma ladeira rumo a uma derrota espiritual. Então, vamos falar aqui 8 sinais de que você está em uma batalha espiritual e como você pode vencê-la. Assim como o vento pode entrar por uma pequena abertura em sua janela, o diabo também pode entrar em seu coração em uma pequena brecha que você abre. A melhor maneira de proteger o seu coração das tentações de Satanás é conhecermos as Escrituras e praticarmos. É desta forma que nós somos ensinados a resistir de todas as artimanhas do inimigo. E nós temos aí um vislumbre do seu caráter, das suas táticas e dos seus propósitos. O diabo é descrito na Bíblia como assassino em João 8,44. Vocês são do diabo, seu pai, e querem realizar os desejos de seu pai. Ele foi homicida desde o princípio. Também é chamado de mentiroso, quando continuamos João 8,44, dizendo: o diabo não permanece na verdade, porque ele não é verdade. A Bíblia também chama o diabo de predador. De acordo com 1 Pedro 5,8 diz: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, que ruge, procurando a quem possa devorar. E aqui também chamado de leão. Conhecendo estes fatos e características sobre o nosso inimigo, por que será que você ainda cai em suas armadilhas? Muitas vezes cedemos às distrações. Satanás cria todo tipo de distração para nos impedir de estudar a Bíblia, de frequentar a igreja, de orarmos. E ele faz qualquer coisa para nos impedir de perceber que Jesus já o derrotou na cruz e que podemos superar os seus planos com a força do próprio Cristo. Algumas lutas têm soluções físicas. Podemos reduzir o nosso cansaço descansando mais, ou aumentar o nosso ânimo aproveitando a companhia de amigos queridos. Mas, se não tomarmos cuidado, Satanás move a batalha para o reino espiritual. Ele espera um momento de fraqueza e depois nos diz que estamos sozinhos na luta. À medida que a preocupação enche o nosso coração, nos perguntamos como conseguiremos cumprir o prazo, restaurar esse relacionamento ou pagar as contas. O medo e a ansiedade crescem a tal ponto que parecem realidades inevitáveis. Nada poderia estar mais longe da verdade. Podemos ter certeza de que aquele que começou uma boa obra em nós completará até os dias de Jesus. Filipenses 1,6. O Salmo 121 descreve Deus como um ajudador, um guardião e o preservador da nossa alma. Ele não permitirá que seu pé se mova. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará sua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.
Deus nunca nos deixa desamparados. Além da garantia do amor e do apoio de Deus, a Bíblia promete que Deus nos equipará para vencermos as maquinações do inimigo. Em primeiro, fadiga, cansaço. Durante gerações, a nação de Israel se rebelou contra Deus. Eventualmente, ele retirou sua proteção e permitiu que os babilônios os levassem para o exílio. As pessoas rapidamente perderam o ânimo. Quando eles reclamaram que Deus não estava mais preocupado com o seu bem-estar, ele enviou um profeta chamado Isaías para tranquilizá-los. Isaías pergunta ao povo, lá em Isaías 40, versículo 27, por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você que está me ouvindo perdeu o ânimo? Você sente como se Deus estivesse esquecido de você? Fique tranquilo. Quando você estiver no fim da linha, Deus apenas está começando. Assim como ele libertou Israel da Babilônia, o Deus Todo-Poderoso lhe dará forças para suportar as suas provações. Em segundo lugar, a ansiedade. Provérbios 12, 25 diz: a ansiedade no coração do homem causa a depressão, mas uma boa palavra o alegra. O apóstolo Pedro proferiu uma boa palavra pouco antes do versículo que descreve Satanás como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. A chave para viver na presença de Deus é a humildade. Quando compreendemos que somos impotentes para enfrentar Satanás com a nossa própria força, começamos a compreender a profundidade da nossa necessidade em Deus. E se nos sentimos sobrecarregados, há uma excelente chance de estarmos nos apegando a responsabilidades que não cabem a nós, e sim ao próprio Deus. Em terceiro lugar, o estresse. A Bíblia não menciona necessariamente a palavra estresse, mas tem muito a dizer sobre situações estressantes. O rei Davi foi alguém que enfrentou muitas provações. Ele lutou contra animais selvagens, um gigante e um rei, quando jovem. Mais tarde na vida, seu próprio filho tentou assassiná-lo. Embora Deus não tenha eliminado as situações estressantes da vida de Davi, ele sustentou Davi durante elas. As Escrituras prometem que Deus fará o mesmo por nós. No Salmo 55, versículo 22, Davi escreveu: lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. A nossa parte nesta questão é confiar nas promessas de Deus e na sua bondade amorosa. Quando Satanás atacar, juntemo-nos ao rei Davi dizendo, Salmo 28, 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Em quarto lugar, as tentações. O sucesso muitas vezes apresenta um perigo maior do que problemas. Quando as coisas vão bem, Satanás nos encoraja a confiar em nossas habilidades ao invés de confiar em Deus. Provérbios 16, 18 diz: o orgulho precede a destruição e o espírito altivo antes da queda. A jogada mais antiga do inimigo é convencer, como fez com Eva, a comer o fruto proibido, dizendo-lhe que isso lhe abriria os olhos e que ela possivelmente seria como Deus, conheceria o bem e o mal. As nossas fraquezas podem ser diferentes das de Eva, mas a tática de Satanás continua sempre a mesma. Ele apela para
os nossos desejos, o seu desejo, a sua tentação, a sua concupiscência da carne. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é a sua maior dificuldade? Pois então, é aí que Satanás vai tentar você, frequentemente, para te desestabilizar e vencer esta batalha espiritual. Por essa razão, o apóstolo Paulo adverte em 1 Coríntios 10, 12: assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se, para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Com um coração humilde e orientação do Espírito Santo de Deus, poderemos resistir às tentações todos os dias. Mas isso é um exercício diário. E você precisa, primeiramente, descobrir, tirar do escuro, analisar o seu coração. E, se for preciso, peça ajuda, para que outros possam te auxiliar em tentações que você não está conseguindo vencer. E você precisa vencer este pecado que tem te acorrentado nas trevas, porque amanhã pode ser tarde demais. Em quinto lugar, o medo. A única coisa que devemos temer é Deus. Só Ele tem a resposta final para todas as coisas. Se existem situações difíceis que precisam acontecer porque estão escritas na Bíblia, como o Apocalipse, são coisas ruins a olhos humanos, mas que para Deus são batalhas necessárias para destruir o inimigo e declarar a sua vitória. Jesus instruiu seus discípulos a não temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temerem aquele que é capaz de destruir a alma e o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Ele estava se referindo ao próprio Deus. Os discípulos tinham mais motivos para ter medo do que a grande maioria da humanidade. Os cúmplices da morte de Jesus perseguiam os seguidores próximos de Jesus. Imagina o quanto eles ficaram assustados. Hebreus 13, versículo 5 diz: não te deixarei, nem te desampararei. Os maiores adversários não eram páreo para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esta verdade deu coragem aos discípulos para responderem em Hebreus 13, versículo 6: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. O que o homem pode fazer comigo? Se você aí se sente amedrontado, mude seu foco do problema para a solução. Em meio a uma luta, Jesus está sempre ao seu lado e Ele nunca abandonará você. Nada é impossível para Ele. Em sexto lugar, o desespero. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Corinto, ele suportou 5 chicotadas, 3 espancamentos, um apedrejamento, 3 naufrágios, prisões frequentes e muito mais. 2 Coríntios 11, 23. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar desta maneira, mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem é induzido ao pecado que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que me mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo.
Para piorar a situação, os falsos mestres na igreja o caluniavam e questionavam as suas credenciais como apóstolo. Sob tal pressão, muitos cristãos teriam duvidado da sua vocação e desistido, além de não encontrar mais a bondade de Deus. Mas o apóstolo Paulo não vacilou. Ele explicou em 2 Coríntios 4, versículo 8, somos pressionados por todos os lados, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, tornar-se um cristão não significa que os problemas acabem. 2 Coríntios 12, versículo 9, sua graça é suficiente e sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Em 7º lugar, mentiras. Lucas 4 registra um dos relatos mais vividos de guerra espiritual em qualquer lugar das Escrituras. Enquanto Jesus jejuava no deserto, Satanás o tentou 3 vezes. Há muitas lições valiosas que podemos tirar desta passagem, mas vamos nos concentrar na terceira tentação em Lucas 4, a partir do versículo 9. Em seguida, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele ao seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O ataque de Satanás começou com um ataque à identidade de Jesus como Filho de Deus. A partir daí, ele tentou minar a dependência de Jesus do próprio Deus, o Pai. Satanás tentou fazer Jesus pecar citando as Escrituras. Embora sua citação fosse precisa, sua aplicação não era. Em vez de inventar uma mentira, Satanás atacou o relacionamento de Jesus com o próprio Pai e distorceu uma verdade bíblica. Ele faz isso frequentemente. Pega uma passagem bíblica que é verdade e utiliza como uma mentira. Não precisamos ir longe para encontrar esta tática em ação no mundo hoje. Muitos cristãos sinceros se afastam da sã doutrina, aceitando as verdades parciais e duvidando do seu relacionamento com Deus. E aí começa a igreja apóstata. Nossa melhor esperança para resistir a Satanás é responder como Jesus fez, ancorando os nossos pensamentos nas Escrituras. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, versículo 4, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas mundanas, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e destruir falsos argumentos. Efésios 6,14 nos ordena, portanto levantai-vos, cingindo os vossos lombos com a verdade. Ou seja, em todo tipo de batalha temos que refutar as mentiras de Satanás. Em 8º lugar, a vingança. Você já deve ter visto um filme em que o personagem parecia estar escapando impune de uma injustiça grave e você mal podia esperar que o ofensor recebesse o que lhe era devido. As farsas da justiça agitam os nossos corações, criam reações momentâneas e instintivas que alimentam o nosso desejo de vingança. Os escritores bíblicos não ficaram imunes a esta luta. Ao longo dos Salmos, Davi clamou a Deus contra a injustiça. Em uma ocasião ele disse, Salmo 17:13, levanta-te, Senhor, confronta-o, derruba-o, livra a minha vida dos ímpios com a tua espada. Em outras palavras, tire-o daqui, Deus. Davi estava longe de ser inocente quando se apaixonou por Batseba. Ele enviou o marido dela para a guerra e este mesmo marido morreu. Algum tempo depois, Deus confrontou Davi através do profeta Natã. Natã estava relutante em repreender o próprio rei, então iniciou uma conversa com uma parábola sobre um homem rico que maltratou o homem pobre. Não percebendo que ele era o homem rico, Davi ficou furioso e disse, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso certamente morrerá. Essa resposta de Davi ensina-nos algo sobre o desejo da vingança. Lidamos com os outros com muito mais severidade do que lidamos com nós mesmos. Tal como muitos outros esquemas de Satanás, o desejo de vingança começa com intenções justas. Não queremos ver abuso de poder ou ficar parados enquanto pessoas inocentes são feridas.
O perigo surge quando tentamos ocupar o lugar de Deus e exercer vingança em nossos próprios termos. Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Entendam algo: o diabo não sabe perdoar. E ele quer que o seu coração seja tão empedrado que você pareça-se com ele. Aquela pessoa que não perdoa e que sempre quer vingança, que é dominada pelo ódio. Ao permanecermos firmes na verdade de quem é Deus e de quem somos em Cristo, podemos resistir aos ataques do inimigo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.